Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Rosilene, sou professora de Biologia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Genética. Então, pessoal, iremos ter aqui a introdução à genética, que é a subdivisão da biologia responsável pelo estudo da transmissão de características hereditárias. Tendo aqui, pessoal, como precursor Gregor Mendel. Gregor Mendel é conhecido aí como o pai da genética, por ter deixado aí sua contribuição significativa na área da genética. Então, o objeto de estudo de Gregor Mendel foi as ervilhas da espécie P1, que ele fez algumas análises, e a partir dessas análises, desses estudos feitos por Mendel, né, ele propôs a primeira e segunda leis de Mendel, que vocês irão aí ver nos próximos slides. Então, pessoal, o que é a genética? Nada mais é do que o estudo dos genes e de sua transmissão para gerações futuras. Ela é dividida em genética clássica, onde nós temos aí os trabalhos de Mendel, de 1856 a 1865, e temos também a genética moderna, que foi proposta aí por Watson e Crick, de 1953. Watson e Crick, pessoal, eles, a partir dos estudos que eles fizeram, foi possível descobrir aí a estrutura da molécula de DNA, que nós sabemos que ela é em dupla hélice e tem aí as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Então, pessoal, os genes. Para a genética clássica, os genes, eles são a unidade fundamental da hereditariedade. Já para a genética moderna, os genes, eles são pedaços de DNA que vão codificar as proteínas. E quais são as áreas de atuação da genética? Nós vamos ter, pessoal, a biotecnologia, a biologia molecular, nós vamos ter aí a questão dos transgênicos, nós vamos ter a engenharia genética, e ainda, pessoal, a genética atual, ela abrange áreas também como o projeto Genoma Humano, como a terapia gênica, a clonagem, o aconselhamento genético e ainda o diagnóstico de pré-natal. Então, como vocês podem observar nas gravuras, essas são as áreas de atuação da genética. E nós vamos ter aqui, pessoal, um pouco, né, sobre a descoberta dos gametas. Vamos compreender. Então, a descoberta dos gametas na antiguidade, a formação do indivíduo. Antigamente, pessoal, pensava-se que o homem era aí o responsável, né, por propagar a vida. Apenas o homem, ele tinha aí um papel fundamental nessa questão. E a fêmea, ela era apenas incubadeira. Hoje, nós sabemos, né, que a partir desses estudos, dessa evolução aí que nós tivemos na descoberta dos gametas, nós sabemos que tanto o gameta masculino como o gameta feminino, eles têm a mesma função, desempenham aí o mesmo papel na propagação da vida. O sexo, pessoal, antigamente, ele era aí visto, né, como a questão do líquido seminal. Professora, segundo os estudiosos antigamente, eles diziam, se o sêmen ele fosse produzido no testículo direito, o sexo ali seria um macho. Se o sêmen, né, o líquido seminal, ele fosse produzido no testículo esquerdo, então nós teríamos aí um ser, né, do sexo feminino, ou seja, uma fêmea. Então, pessoal, nós tivemos aí no século XVII a descoberta dos gametas, tivemos estudos aí de Renier, né? Renier, ele fez o seguinte, ele analisou os ovários de fêmeas de diferentes espécies de mamíferos e ele verificou que na época da reprodução, a superfície desses órgãos, pessoal, eles ficavam inchados, certo? E apresentavam aí cores, né? Cores amareladas, manchas amareladas. Então, ele fez esse estudo, ele observou
Porém, pessoal, atualmente, né, nós sabemos que os inchaços descritos aí por Renier nada mais eram do que os ovários, certo? Que eles são denominados aí folículos ovarianos ou folículos de Grafar, né? E as manchas amarelas e as partículas geradoras que ele observou, pessoal, no caso aí das fêmeas, né? Nada mais era do que os óvulos. Então, nós tivemos aí a contribuição de Renier. Então, a evolução do estudo da genética. A pangênese de Hipócrates diz o quê? Cada órgão produzia gêmulas que transmitiam durante a concepção. Aristóteles já dizia o quê? A herdabilidade ela é passada através do sêmen do macho. Ou seja, no sêmen do macho vai conter a essência. E já a fêmea, né, ela vai ter ali a matéria da formação e a função aí de nutrir esse futuro ser. Então, Aristóteles, pessoal, ele disse isso ao estudar o desenvolvimento inicial das galinhas, tá? Então, Aristóteles propôs essa questão. Nós temos aí também o preformismo do século XVIII, que dizia que já havia um ser pré-formado no ovo. E na metade do século XIX, nós tivemos aí a descoberta do gameta. E como vocês podem ver aí, nós temos esses estudiosos que também deram sua contribuição na área da genética. Temos Hipócrates, né, de 460 a 377 a.C. Temos Darwin, do século XIX. E Aristóteles, 384 a 322 a.C. Então, os fatores mendelianos. Vamos aqui nos reportar, né, a Mendel, que foi a abertura aí da nossa aula. Então, Mendel propôs que a transmissão dos caracteres hereditários era feita por meio de partículas ou fatores que se encontravam nos gametas. Ele chegou às suas conclusões antes mesmo de saber o que eram os cromossomos e de se conhecerem os processos de divisão celular, por mitose e meiose. Atualmente, os fatores mendelianos, eles são denominados de genes. Então, pessoal, a natureza química do material genético. A partir do núcleo das células, os cientistas isolaram moléculas grandes que foram denominadas nucleínas. Desde então, outros cientistas confirmaram que essas nucleínas tinham natureza ácida. Assim, passaram a ser chamadas de ácidos nucleicos. E há dois tipos de ácidos nucleicos, né? A gente tem o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, nós encontramos o DNA em todos os organismos com estrutura celular. Nos vírus, o material genético, ele pode ser o DNA ou o RNA. Então, nós vamos ter aqui o estudo da genética molecular, né? Um pequeno histórico aqui, um breve histórico. Então, nós temos aí o Watson e Crick. Eles não inventaram, pessoal, a estrutura da molécula de DNA de forma aleatória. Eles possuíam informações prévias que os auxiliaram durante as suas pesquisas. Uma das informações era sobre a estrutura química dos ácidos nucleicos, já conhecida na época. Observe que os nucleotídeos eles podem diferir quanto à base nitrogenada. Então, vocês podem observar aí a estrutura da molécula de DNA, que ela é formada por um fosfato, uma pentose, que no caso aí do DNA é a desoxirribose, que nós chamamos aí um açúcar, né, a pentose. E nós temos aí as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina, guanina e a uracila, que não está representada, por fazer parte aí de uma base nitrogenada do RNA. E as mutações, pessoal, o que são mutações? São alterações ou modificações súbitas em genes ou cromossomos, podendo acarretar variações hereditárias. Então, as mutações elas podem ser gênicas, quando alteram a estrutura do DNA, ou cromossômicas, quando alteram a estrutura ou o número de cromossomos. E nós temos aqui, pessoal, alguns conceitos em genética.
Nós temos, então, os genes, que são segmentos do cromossomo, responsáveis pela determinação de característica hereditária. Cada característica ela é determinada por alelos, né, ou por um par de genes. Os genes alelos são par de genes situados em 2 cromossomos homólogos em um mesmo local, que a gente vai chamar de locus. Cromossomo é a estrutura que carrega os genes localizada no núcleo da célula. O ser humano ele possui 46 cromossomos, né, como sabemos, sendo 23 de origem materna e 23 de origem paterna. Os cromossomos homólogos são 2 cromossomos correspondentes, um vindo da mãe e o outro do pai. Nós temos aí o homozigoto. O que significa homozigoto? É um indivíduo que apresenta 2 alelos idênticos de um mesmo gene. Já o gene alelo dominante, o alelo que determina um caráter específico. Mesmo estando em dose simples no par de alelos, ele é representado por uma letra maiúscula, pessoal. Vocês vão ver isso também mais adiante, né? Pode ser azão, azão, pezão, pezão, rzão, rzão, não importa, mas ele vai vir sempre expresso por letra maiúscula. Já o heterozigoto ou híbrido é o indivíduo que apresenta 2 alelos diferentes de um gene. E nós temos o gene alelo recessivo, que é o alelo que determina o caráter específico somente quando aparece em dose dupla. É representado por uma letra minúscula. Aí nós vamos ter azão, azinho, pezão, pezinho, rzinho, rzinho, certo? Então, nós temos o gene alelo dominante e temos o gene alelo recessivo. Pronto. Nós temos também, pessoal, aqui nos conceitos da genética, genótipo e fenótipo. Professora, não é a mesma coisa? Não. Nós temos o genótipo, que é o potencial genético do indivíduo, ou seja, os genes que ele carrega. Pode ser aí no caso, né? A cor da pele, a cor dos olhos, a sua altura, é um gene, tá? É o herdado lá do seu pai e da sua mãe. E o fenótipo é a expressão exterior do genótipo. Lembrando, pessoal, que o fenótipo ele é a junção do genótipo mais o meio. Porém, o meio ele não é somente o meio externo ao corpo do indivíduo. Tá? Ele é também tudo o que o cerca. No caso, os cromossomos, o nucleoplasma, o plasma e o corpo do organismo. Como vocês podem observar, pessoal, nós temos aí, né? Azão vai ser o genótipo e o fenótipo vai ser o quê? A pele normal. Eu tenho azão-azinho, ele vai ser um genótipo que vai determinar a pele normal também. Tem um azinho-azinho, que ele é um genótipo, e aí ele vai determinar no fenótipo a pele albina. Já o DNA ou ADN, que é o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que é associada à proteína, ela vai formar os cromossomos. É responsável pelas características do ser vivo e pela transmissão destas de geração para geração. Então, pessoal, só fazendo aqui uma observação para vocês, que nós temos aqui um exemplo de fenótipo, os gatos siameses, tá? Que eles vão possuir extremidades do corpo, como focinho, orelhas, patas e cauda, com pelos pretos. E o resto do corpo com pelos mais claros. Então, pessoal, essa diferença na coloração do pelo, ela é devida à ação de um gene que só se manifesta nas áreas do corpo com temperaturas mais baixas. Tá? Então, aí só para vocês terem aí um exemplo de fenótipo. Então, pessoal, a espécie humana, ela carrega em torno de 28 mil genes. Vamos entender onde eles ficam armazenados, esses genes. Então, nós temos o genoma, que reúne toda a informação genética dos seres vivos, e está guardado dentro do núcleo das células do nosso corpo. Nós temos também o cromossomo,
que homens e mulheres trazem 23 pares, né? São como se fossem novelos, onde se enrolam, né, os genes, onde os genes ali ficam bem enroladinhos. O gene é uma sequência que guarda informações específicas. Há trechos sobre a cor dos olhos, outros sobre a altura, né, digamos a cor do cabelo, enfim. Nós temos aí a base nitrogenada, adenina, citosina, guanina e timina, que são cadeias que se combinam para formar os genes. RNA, o DNA ele comanda o que a célula vai fazer. As ordens elas são dadas por meio de uma molécula chamada RNA mensageiro. Então, nós chegamos, pessoal, aqui na primeira lei de Mendel. Tá? A lei de Mendel aí, conhecida como segregação dos caracteres, ou ainda pureza dos gametas, né? Podemos também ainda dizer que aí ela é conhecida como monohibridismo. O que quer dizer isso, professora? Então, pessoal, a primeira lei de Mendel, também chamada segregação dos fatores, ou seja, todas as características de um indivíduo, elas são determinadas por um gene, que se segregam, como vocês observam na figura, eles vão se segregar, depois eles se separam durante a formação dos gametas, e pai e mãe transmitem apenas um par de gene para os seus filhos. Então, como vocês observam, as características dos indivíduos, elas são condicionadas por pares de fatores, que são os genes, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. Então, pessoal, a primeira lei de Mendel, né, o material utilizado, como nós já iniciamos nossa aula, foi a ervilha de cheiro, P1. As vantagens, ela é de fácil cultivo em canteiros, são várias características contrastantes e de fácil observação. Você pode ver a cor, você pode ver a textura da semente. O ciclo vital é curto e grande número de descendentes, né? No caso aí nós vamos ter várias sementes. E predomina, pessoal, a reprodução por autofecundação. E foi isso justamente que Mendel fez, para poder aí comprovar, né, essa questão aí da primeira lei de Mendel, que foi aí a segregação dos fatores. E aí, pessoal, nós vamos ter, né, métodos para realizar esses cruzamentos, né, entre homozigotos, heterozigotos, para saber se o gene ele é dominante, se ele é recessivo. E muitas questões do Enem, eles trazem, né, já, digamos assim, bem detalhado, só para você resolver. Na própria proposta da questão, ele já traz, né, a temática, e aí você tem que entender o que é um homozigoto dominante. Lembrem dos conceitos que foram abordados anteriormente. Então, nós temos homozigoto dominante, representado aí por letra maiúscula, azão, azão. Aqui, no caso, nós temos uma flor azul. O heterozigoto, azão, azinho, a mesma cor da flor. Já o homozigoto recessivo, pessoal, ele vai gerar aí um fenótipo, né, outra cor da flor. Então, nós temos aí o quadro de Punnett, que ele é utilizado para poder resolver essas questões. É interessante que vocês tentem fazer esse quadro no caderno de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, na coluna, nós vamos ter a coluna A e a coluna B, que você aí vai fazer a segregação dos gametas. Digamos que na coluna A e a B seja o gameta masculino, e na linha 1 e na linha 2, o gameta feminino. O que é que vai acontecer? Neste quadrado, você coloca o genótipo resultante do encontro do gameta da linha 1. Então, eu vou pegar o gameta da linha 1, azão, com o gameta da coluna A, azão também. Então, eu tenho o que, professora? Azão, azão. Neste quadrado, você coloca o genótipo resultante do encontro do gameta da linha 2. Então, eu vou ter azinho, com o gameta da coluna A, azão. Então, no caso, pessoal, eu vou ter azão, azinho. Professora, por que eu não tenho azinho, azão? Bom,
Importante ressaltar para vocês aqui, né, que como se trata de um gene dominante e outro recessivo, nós colocamos, né, o gene aí dominante na frente e o recessivo atrás. Já encontrei em alguns conteúdos o contrário, tá ok? Então, os 4 quadradinhos, pessoal, eles correspondem a 100% das possibilidades. Depois que você fez aí a segregação dos gametas, né, que você separou, aí esses gametas, eles vão se unir, né, e vão formar aí o próximo indivíduo. Tá? Então, de repente, aqui nós estejamos vendo a questão da cor da pele, né? O indivíduo heterozigoto casou-se com a mulher heterozigótica. Então, pessoal, essas são questões que o Enem traz e que vocês precisam se apropriar desses conceitos. Qualquer dúvida, você retorna ao conteúdo explicado anteriormente e aí você observe e captura aquilo que está faltando para você compreender. Então, o quadradinho corresponde a 25% do total de possibilidades. Fez, então, o cruzamento e o resultado que nós tivemos foi este. Então, chegamos agora na segunda lei de Mendel. Em linhagens estatísticas, os novos estudos de Mendel tinham como objetivo conhecer as chances de ocorrência de 2 eventos independentes. Para isso, Mendel selecionava exemplares de ervilhas puras quanto a 2 características, a cor e a superfície das sementes, sabendo que, quanto à primeira característica, ou seja, quanto à cor, as sementes das ervilhas elas podem ser amarelas ou verdes, e quanto à segunda, elas podem ser lisas ou rugosas. Então, como vocês podem observar, pessoal, ele fez esse cruzamento, né, enquanto nós tivemos aí a primeira lei, né, que era apenas a lei dos fatores, a segregação dos fatores. Na segunda lei de Mendel, ela é também chamada de lei da segregação independente, tá? Então, o que é que quer dizer isso, professora? Estabelece que os fatores, ou seja, os alelos, para 2 características, eles se distribuem independentemente, né, durante a formação dos gametas e se combinam, pessoal, aí ao acaso. Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão desse quadro? Então, na segunda lei de Mendel, a segregação independente de genes diferentes, essa conclusão, de fato, pode explicar a proporção de 9 para 3, 3 para 1, obtida na segunda geração filial. Não compreendi, professora. Vamos lá. A planta pura, com sementes amarelas e lisas, tem genótipo Vzão, Rzão. E todos os gametas que ela produz têm os genes Vzão, Rzão. A planta pura, com sementes verdes e rugosas, ela possui o genótipo Vzinho, Rzinho. Os seus gametas têm os genes Vzinho, Rzinho. Assim, todas as plantas híbridas da geração F1 têm no genótipo Vzão, Rzão, Rzinho. Como esses 2 pares de genes alelos, eles se separam independentemente, as plantas híbridas, elas produzem 4 tipos de gametas, que serão aí, pessoal, nas mesmas quantidades. Nós temos Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Tá ok? Só para fazer uma pequena observação, olha. Vocês podem ver aqui que nós temos, nós temos Vzão, Rzão, nós temos aqui alelo dominante, Vzão, Rzinho, nós temos também um alelo dominante, só que heterozigoto, que nós temos aqui representado, né, uma letra maiúscula, outra letra minúscula. Então, no caso, ele é heterozigoto. Nós temos Vzinho, Rzão. Lembram lá daquele quadro que eu falei para vocês? Então, aqui é um caso, você vai ter o recessivo na frente e o dominante, né, posteriormente aqui, como vocês podem observar. E aqui nós temos, para finalizar, né, o Vzinho, Rzinho, que aí ele vai ser um gene aí recessivo. Então, pessoal, nós temos o heredograma, que é a representação gráfica de um estudo genético hereditário.
Ele mostra as relações de parentesco e a frequência da manifestação de uma característica. Eu não irei explanar muito esse conteúdo, porque ele está muito explicado para vocês nas páginas 150 e 151 do livro didático. Então, é necessário que vocês se apropriem desse conteúdo, façam uma leitura minuciosa para que vocês aí consigam, né, compreender essa questão do heredograma, que também, pessoal, é cobrado no Enem. E no mais, eu quero agradecer a todos, né, por vocês terem assistido essa aula. Aproveitem. Qualquer dúvida, pessoal, pesquisem. E muito obrigada.